E aí, meu amado fera, meu aprovado no SESMAC, tudo bacana? Com o Sandrão também tá tudo bacana. Voltamos agora para fazer as questões de separação de misturas. Então você vai lembrar de fazer separação de mistura homogênea e heterogênea. Gostaria de lembrar que o material para essa revisão está no vídeo de apresentação, é o primeiro vídeo dessa playlist. Bacana? Certo? E se você quiser, depois da nossa revisão, estudar teoria, mais questões, tem uma coisa mais teórica, né? Porque uma revisão a gente dá uma microaula, eu sempre faço isso, uma pequena microaula sobre o assunto, também nessa questão não, que eu também não precise. Só que no site quimicacomsandrão.com.br você encontra 3 planos, são planos para quem vai fazer as particulares do Brasil, especialmente o Nordeste, quem vai fazer Itaime, Enem, FUVEST, Unicamp, ou fazer o SSA de Pernambuco, certo? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu não sou muito chegado a pedir, né? Mas a galera fala, não, Sandrão, peça. Se puder deixar o seu like, compartilhar essa aula com quem você conhece que vai fazer a revisão SESMAC. Bom, galera, então, misturas homogêneas e heterogêneas. A mistura homogênea é aquela que tem uma fase. Ou seja, é uma mistura em que ela é homogênea em toda a sua extensão. Quando a gente fala isso, às vezes o aluno tem a intenção de que leite, sangue, são um tipo de mistura homogênea porque ela é homogênea em toda a sua fase. Não. Na verdade, a mistura homogênea é aquela que você não consegue separar nem com um super mega microscópio. Você não consegue ver nem com um super mega microscópio e consegue fazer os métodos de separações que nós vamos estudar nas homogêneas. As heterogêneas é aquela que tem mais uma fase. Né? Mas, por exemplo, o leite. O leite você vê todo branco, mas é uma mistura heterogênea, ele tem proteínas. O sangue, por exemplo, o sangue é todo vermelho, mas tem blocos, ó, tem plaquetas, glóbulos brancos. Então, os colóides são misturas heterogêneas, certo? Mistura homogênea, água e sal, porque o sal se dissolve na água, certo? Toda mistura gasosa é homogênea. Toda mistura gasosa pura, né? Por exemplo, você pega o ar atmosférico puro, é homogêneo. Mas o ar atmosférico poluído não é homogêneo. Bacana? Então aqui, durante essas aulas de separação de mistura, eu vou falando um pouco sobre elas, tá? Então nessa primeira questão ele fala o seguinte: a manteiga, quando aquecida acima de 1000 a 120 graus Celsius, se decompõe deixando um aspecto desagradável ao alimento. Um segredo culinário é utilizar a manteiga em frituras, clarificar a manteiga. Para isso deve-se colocar a manteiga numa panela, aquecê-la 30 minutos em fogo baixo. Dessa forma, a caseína, que é uma proteína, precipita e o sobrenadante. O que é um sobrenadante, Sandrão? É aquele cara que fica sobre uma substância. Por exemplo, água e óleo. Quem é o sobrenadante? É o óleo. Você observe que aqui ele fala o seguinte, continuando. A manteiga classificada pode ser utilizada para fritar. De acordo com o texto apresentado, é correto afirmar que, lógico que aqui você está fazendo o quê? Você está fazendo uma separação de mistura, você está separando a proteína, outras substâncias que vão ficar sobre a solução, sobre uma outra substância. Então, na verdade, você está fazendo uma separação de mistura. Porque, olha só, ele fala, a obtenção da manteiga clarificada ocorre através de um processo de oxidação. Não, oxidação é você reagir com oxigênio, né? De processo de oxidação e redução, você ganha e perde elétrons. Não é o caso aqui. O aquecimento provoca a decomposição da caseína, que é uma proteína, produzindo a manteiga clarificada. Cara, essa é a mais correta, certo? Deixa eu apagar aqui, botar aqui para correr. Olha só, vamos analisar as outras. A manteiga clarificada é obtida através... Opa, desculpa. Foi mal. A manteiga clarificada é obtida através de um processo de separação de misturas. Correto essa aqui, ó, letra C. O aquecimento provoca a decomposição da caseína, não, é a decomposição da manteiga, produzindo caseína e os sobrenadantes. Então, correto é a letra C. O aquecimento aumenta o grau de insaturação da manteiga, removendo a caseína. Não, a insaturação nesse caso aí é a dupla ligação que deve estar se referindo à questão.
A manteiga clarificada é obtida após a degradação da proteína separando da gordura. Não, você viu que eu aqueço para separar a proteína e outras substâncias que ficam sobre uma determinada outra substância, certo? Então, o mais correto é a letra C. Eu já tinha falado lá no início, né? Que lógico que é um método de separação. Bacana? E aí, meu aprovado, segunda questão da nossa parte aqui de separação de misturas foi a questão do SESMAC 2015-1. Lembrando, se você caiu aqui de paraquedas, começou a assistir essa aula, não esqueça, o nosso material está na primeira aula, que é a aula de apresentação do curso, certo? Do curso que a gente está fazendo, um curso, não é um curso, é um curso. É, porque eu estou fazendo a revisão do SESMAC, deixa de ser um curso, certo? Ele fala sobre a água aqui, ó. A água pode ser considerada uma substância mais importante para a existência de vida de um planeta. Por isso, astrônomos buscam por essa substância em outros planetas como um indício de vida extraterrestre. No planeta Terra, os seres humanos compartilham o planeta há cerca de 8,7 milhões de seres vivos devido à abundância dessa substância. Ao considerarmos a água da torneira tratada, a água do mar, então aqui nós temos a água da torneira, água do mar, água do esgoto, água bidestilada, ou seja, destilada 2 vezes. É correto afirmar? Então vamos lá, vamos fazer as questões, né, fera? Bora lá. Todas são substâncias simples, pois são compostas por água. Primeiro, não são substâncias simples. Por que, Sandrão? Substância simples tem um único elemento químico. A água, H2O, tem 2 elementos químicos, meu fera, hidrogênio e oxigênio. Então a água é uma substância composta. Agora, se ela é uma mistura homogênea e heterogênea, aí é outra história, que é o caso agora. A água da torneira, que a gente vai considerar como água tratada, e a água do esgoto são misturas heterogêneas. A água da torneira não, porque é água tratada. Então, é uma mistura homogênea, certo? Você não consegue visualizar nem com mega ultra microscópio, você vê aí os sais soltos na água. E o esgoto, logicamente, ele tem partículas muito grandes, então é considerado uma mistura heterogênea. Então o erro aqui está nas duas, certo? A água do mar e a água bidestilada são misturas homogêneas. Não. A bidestilada, ou seja, ela destilou 2 vezes a água, é uma substância pura. E essa, Sandrão, é uma substância pura porque praticamente você tem só água, você não tem os sais minerais. A água que a gente bebe, ela é uma água que tem sais minerais. A água bidestilada seria aquela água quase 100% pura. Então a gente considera a água como sendo pura. Não é uma mistura. Letra D. A água da torneira e a água do mar são misturas heterogêneas. Não. Acabei de falar que a água da torneira é um exemplo de mistura homogênea. A água do mar também. Os sais minerais que estão na água do mar. E a areia? Não estamos encontrando com areia não, doidão. Certo? Então a água da torneira e a água do mar são consideradas misturas homogêneas. A água do mar é uma mistura homogênea e a água bidestilada é uma substância pura. Verdadeiro. Letra E, meu fera. E aí, meu fera, voltamos aqui para fazer a questão número 3, uma questão do SESMAC Medicina 2015/1 também. E aqui é o seguinte, gostaria de lembrar que se você caiu de paraquedas nessa questão, aí você está assistindo todos os anos, você vai ter que lembrar, infelizmente tem que lembrar, porque tem gente que começa a assistir depois, ou só vê a determinada questão e tal. Se você quiser um curso mais completo, com teoria, mais exercícios, você podendo tirar suas dúvidas 24 horas, revisão, tendo as aulas de revisão e as aulas teóricas completas para qualquer curso no Brasil, quimicacomsandrão.com.br, entra lá no site, tem 3 planos bacanas para vocês lá. Bacana? Olha só, as técnicas de separação estão presentes no nosso dia a dia, em vários processos das indústrias. Os procedimentos a seguir. Então ele me dá aqui, ó, preparação de café e tal, e na letra aqui você já está vendo que ele fica perguntando o que é que o café faz, né? Então vamos lá. Primeiro, o que é que o café faz foi ótimo, né?
Qual o método de separação do café? Preparação de café. Você, quando coloca água, você tem um filtro. Então, você já tem um método de separação heterogêneo, que é filtração. Então, o primeiro é filtração. Já cortava a letra C, que tem decantação, e a letra E, que também tem decantação. Ok? Segundo, obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar. Sal de cozinha na água do mar é mistura homogênea. Eu tenho uma mistura homogênea de sólido e líquido. Mistura homogênea de sólido e líquido, você faz uma destilação simples. Então, ou uma evaporação. Qual é a diferença de destilação simples para evaporação, Sandrão? Na destilação simples eu quero a água. Eu quero o sólido e quero a água. Então, são dois métodos de separação de misturas homogêneas. Destilação simples e evaporação. Na evaporação, você não quer o líquido. Na destilação simples, você quer o líquido. Então, eu já cortava aqui, porque o outro aqui está escrito decantação. Ó. Então, esse aqui já está errado. Está fora. Evaporação e destilação. Pronto, aqui ele faz a pegadinha com você. Mas você está assistindo a aula do Sandrão, você é fera, você vai passar, você já sabe que está errada. Então, é a letra B. Sandrão, mas vamos continuar os outros? Vamos fazer os outros. Obtenção do etanol a partir da fermentação do caldo de cana. Aí tudo bem, você tem dois líquidos. E o etanol no caldo de cana é mistura homogênea, certo? E aí toda mistura homogênea entre líquidos, você vai fazer uma destilação. Ele podia até ser mais específico. Qual da destilação? Qual o tipo de destilação? A simples ou a fracionada? Fracionada. A destilação fracionada é aquela que separa os líquidos por diferentes pontos de ebulição. Sólido e líquido também. A destilação comum também. Tá certo? Próximo, separação de latas de alumínio. Pronto, você vai separar sólidos. Toda separação de sólidos ela é mistura homogênea. Mistura heterogênea. Você vai separar os sólidos usando o quê? Se você vai separar sólidos, você vai fazer uma catação. É a mesma coisa que catar feijão. Então, preste atenção nos métodos de separação heterogêneos que separam sólidos em sólidos. Catação, levigação, flotação, ventilação, separação magnética. Esqueci mais algumas vezes, esqueci, certeza. Então, se você souber o tipo de separação, você já consegue diferenciar qual a resposta correta. Por exemplo, se eu sei que latas de alumínio no lixo só tem sólidos, então eu não vou fazer uma decantação, não vou fazer uma filtração, porque filtração é um método de separação heterogêneo de sólido e líquido, aí só tem sólidos. Decantação é um método de separação que você pode usar nos três, pode ser sólido e líquido, líquido e líquido, ou sólido e um gás, tá? Essa é a decantação, porque o que é decantação? Decantar é o cara mais denso se depositar no fundo, beleza? Então, nós temos aí filtração, evaporação, letra B. Não foi uma questão difícil, é uma questão só de um. Ah, tá, esqueci a letra, já esqueci a letra do quinto. Separação manual do ouro da areia da terra em uma região de garimpo. Quais são as técnicas de separação envolvidas, respectivamente? Se você vai separar sólidos usando uma corrente de água, é levigação. Se for usar uma corrente de ar, é ventilação. Tipo, vamos supor que você pegou uma peneira, também tem peneiração no método de separação de misturas heterogêneas de sólido e sólido. Você está com café, você mexe o café na peneira, e joga. O vento vai arrastar a casca, ventilação, certo? E vai cair o café. Você está separando a casca, que é sólido, do café, que também é sólido, usando uma corrente de ar, que no caso foi o vento. Então, letra B. Bacana? E aí, meu fera, voltamos aqui para fazer a quarta questão do nosso material, SESMAC Medicina 2015-2. Bacana? E foi uma questão interessante. Lembrando, esse material está no primeiro vídeo dessa playlist, que é o vídeo de apresentação, como eu explico como é que vai funcionar esse curso, porque esse curso tem plantão e esse curso tem simulado. E que é mesmo, Sandrão. Então arrocha lá. Lembrando que nós temos um site, quimicacomsandrão.com.br, onde nós temos planos para você para fazer Enem, ITA, FUVEST, Unicamp, as particulares, principalmente no Nordeste, e vai fazer o SSA de Pernambuco.
Então, vamos aqui. O estado de São Paulo tem passado por uma grave crise de abastecimento de água devido ao período prolongado de estiagem e as perdas no sistema de abastecimento da cidade. Além do problema de escassez de água potável, a sociedade também enfrenta as dificuldades de tratamento de água disponível, cada vez mais poluída. Uma das etapas desse tratamento envolve a adição de compostos químicos que possam facilitar a retirada de partículas suspensas. Partículas suspensas são aquelas que vão ficar em cima da água. As partículas estão suspensas. Beleza? Aí ele fala que os compostos adicionados reagem formando uma substância gelatinosa de acordo com a reação abaixo, que aglutina. Aglutina é juntar, né? Para aglutinar as partículas suspensas. Beleza. As etapas de escrita denominadas. Ele me dá aqui a reação, olha. Hidróxido de cálcio aquoso com sulfato de alumínio também aquoso. Aquoso quer dizer o quê? Que está em água. E essa não. E aí eu tenho aqui, ó, o sulfato de cálcio e o hidróxido de alumínio sólido. Ele vai aglutinar essas partículas aí, ó. Beleza? Está aqui, ó, sólido. Que método de separação é esse, Sandrão? Que é um método de separação de mistura heterogênea, certo? Essas partículas suspensas fazem mais de uma fase. E aí você podia ver aqui, ó, filtração. Vamos ver. Entenda, eu botei um líquido que floculou, ou seja, juntou as partículas sólidas. Ele me mostra a reação aí, né? É uma reação, inclusive, de dupla troca, um assunto que a gente vai ver, né? O cálcio foi para o lugar do alumínio, o alumínio foi para o lugar de cálcio. Beleza. Eu fiz duas soluções insolúveis em água, que é duas substâncias, né? Que é o sal e a base. Filtração, ele falou na questão que usou um filtro? Não. Então a questão está errada. A palavra floculação não quer dizer juntar? Então, letra B. Já matei a questão. Complexação, você nunca nem escutou falar isso nas aulas de separação de misturas. Decantação, o que é decantar? É quando você põe água e areia e alguém se deposita no fundo. Não é na suspensão. Água e óleo. A água decanta, fica no fundo. Certo? Destilação separa misturas homogêneas. Não é o nosso caso aí. Por isso que eu disse que é importante saber separar o tipo de mistura. Destilação simples separa sólido em líquido. Destilação fracionada separa líquidos homogêneos. Então, não confunda floculação com flotação. Flotação, você tem uma mistura de sólidos, bota um líquido que tem uma densidade intermediária entre os sólidos, em que um sólido vai boiar e o outro vai se depositar no fundo. Isso é flotação. Floculação, ele vai flocular os sólidos, você vai botar flocos que vão ficar geralmente suspensos em cima, aí você vem com a peneira e tira eles, tá bom? É diferente. Ok? E aí, meu fera, voltamos aqui para fazer a questão de número 5, SESMAC Medicina 2016/1. Ele diz o seguinte: quando vamos à praia, é comum nos depararmos com pessoas com óleo de bronzear para passar no corpo. Se alguém derrubar acidentalmente esse óleo na areia, o correto é recolher a mistura de areia e óleo derramado para não prejudicar o meio ambiente. Beleza. Qual a sequência de técnicas que podem ser usadas para obtermos separadamente óleo e areia? Essa questão do SESMAC, eu vou explicar para você o seguinte. Creio eu que não teve gabarito. Ou se teve, eu acho que teve um equívoco. Essa é a minha interpretação. Porque é o seguinte, eu tenho uma mistura heterogênea de um líquido e um sólido. Aí você vai pensar, líquido e sólido, Sandrão, é filtração. Beleza. Para separar misturas de sólido em líquido. Heterogêneos, filtração. Ou decantação, ou centrifugação, ou filtração a vácuo, que é uma filtração mais rápida. A centrifugação não deixa de ser uma decantação mais rápida. Beleza, tudo certo. Só que aí você vai aqui, ó.
Letra A, a primeira opção, filtração. Letra D, a primeira opção, filtração. Aí você podia pensar que é essa. Só que o que é que mata a questão? Catação. Catação é um método utilizado para separar misturas que tenham sólidos, misturas heterogêneas de sólido e sólido. É o que na sua casa faz, na minha casa faz, catar feijão, por exemplo. Ou separar bolas. Eu tenho um saco cheio de bolas coloridas e eu quero só as amarelas. Então eu vou separar ou só as laranjas, ou só as pretas, ou só as brancas, vou fazer a catação. Catação é um método de separação de sólidos que usa as mãos ou uma pinça para separar os sólidos. Você não vai separar areia, catar areia. Não. Então já estaria errado. Olha só. Aí você faria, Sandra, então fazer uma decantação, né? Porque a areia ficou no fundo, fez uma decantação. Aí depois eu faço uma destilação. Destilação separa misturas homogêneas. Onde é que está a mistura homogênea aí, meu fera? Também não tem resposta. Então aqui a catação estaria fora e a destilação também. Mas aí, você, bem, a letra C foi que tem, a não ser que você vai fazer uma destilação, se você botasse alguém que dissolvesse a areia e aí fosse uma mistura que você botasse alguma coisa, alguma substância que dissolvesse a areia, mas não se misturasse com óleo. Mas não precisava disso tudo. Aí sobraria a letra C, que no final tem destilação, né? Foi o gabarito SESMAC. Agora eu vou fazer para você qual seria a sequência correta. Eu volto a repetir. Uma questão 2016-1 e o gabarito está marcando letra C, mas daria polêmica, daria, de repente, se anular a questão. Né? Dissolução, existe a dissolução fracionada, que é a mesma coisa que a flotação. Flotação, que você coloca um líquido que tenha intermediário entre os sólidos, né? Um sólido vai boiar e o outro vai ficar no fundo, separar ferragem e isopor e bolinha de isopor e ferro ou areia. Você bota água, a bolinha de isopor vai boiar e o ferro vai ficar no fundo. Certo? Isso também é conhecido, desculpa, essa flotação é conhecida como sedimentação fracionada, não é dissolução. Porque dissolução vai dissolver alguém. Aí olha só, dissolução você usa, por exemplo, você passa para areia e açúcar. Você bota água, dissolve o açúcar, que dissolve na água. Dissolução, você vai botar um líquido que dissolva alguém da mistura. Então, a maneira correta aqui seria essa. Você vai fazer uma adição, você tem que olhar a areia, tá? Você vai fazer uma adição de água, ou de um líquido qualquer. Vamos botar água. Aí você botou a água, quando você misturar, você vai ficar o óleo em cima, a água embaixo do óleo e embaixo de água a areia. Concorda com está aí a bolinha laranja que você está vendo? Bacana a bolinha. E aí depois você vai pegar e transferir essa mistura. Então a primeira coisa que eu fiz foi a adição de água. Não houve dissolução. Na verdade, houve uma sedimentação fracionada, né? Ou uma flotação. Eu fiz um líquido mais denso, menos denso em cima e o outro cara da mistura embaixo. E aí eu vou transferir para um funil de bromo. O funil de bromo, esse aparelhozinho que a gente tem no laboratório, que ele tem uma torneirinha. Então vai continuar o óleo em cima, a água embaixo. E você tem aqui, meu fera, uma torneira. Aí você abre essa torneira, vai começar a pingar aqui a água com a areia, certo? Quando o óleo chegar aqui na torneira, aí você vai lá e fecha a torneira. Certo? Então em cima vai ficar o óleo e embaixo vai ficar a água com a areia. Aí para você tirar essa água com areia, você vai fazer uma filtração. Aí você vai botar no filtrozinho, né? Que filtro lindo. E aí quando você pegar essa mistura e colocar no filtro, aí a areia vai ficar aqui em cima e a água vai ter passado. Então a sequência seria, para você entender, bacaninha aí, ó. Primeiro,
uma sedimentação fracionada, que é adicionando um líquido. Depois, aí ele vai, depois da sedimentação, você vai fazer uma decantação, né? Usando aí um funil de bromo. Depois que você fizer uma decantação, você vai fazer uma filtração. Certo, meu fera? Essa seria a sequência correta para responder essa questão. Mas não tinha essa opção aí, então a gente marcou a letra C, porque era a que mais, sei lá, tinha alguma coisa a ver. Tá bom? E aí, meu amado fera, que bom que você está aqui. Vamos fazer nossa sexta questão, SESMAC Medicina 2016-2. Bacana? Continuação de separação de misturas. Lembrando, nosso material... Ah, Sandro, eu quero baixar um módulo. Baixa lá no vídeo de apresentação da revisão SESMAC, é o primeiro vídeo da nossa playlist aqui no YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Eu não sou muito chegado a pedir, eu sempre falo isso. Eu gosto que você faça se você quiser, não sem pedir. Se você está assistindo pelo nosso site, bacana, porque, Sandrão, você tem um site? Tenho, quimicacomsandrão.com.br. Lá você tem aulas para Enem, FUVEST, Unicamp, ITA, IINE, muitas aulas, aprofundamentos importantíssimos. Você fazer vestibular de alta complexidade. Fazer as particulares do Nordeste também, nós temos as aulas. Bacana. Fazer o SSA de Pernambuco também. Bacana? Então, continuando aqui nossa revisão SESMAC, lembrando que lá no primeiro vídeo, eu falo sobre os simulados, ok? E sobre o plantão de dúvida. Então, vai lá assistir o primeiro vídeo. Bom, uma questãozinha até fácil, não tem muita dificuldade não. Porque ele fala o seguinte, ó. Correlacione as misturas de número 1 a 4 com os respectivos procedimentos usados para a separação de seus componentes. Então é só ver que estado físico eles estão e se a mistura é homogênea ou heterogênea. Então, primeiro, areia e sal de cozinha. Areia e sal de cozinha se misturam? Não, mistura heterogênea. De dois sólidos, né? Areia e sal de cozinha. Só que, eu vou fazer uma filtração? Não vou. Vou fazer uma destilação que separa misturas homogêneas? Não, que a mistura é heterogênea. Dissolução seguida de filtração. O que é dissolução? Eu vou botar um líquido, nesse caso a água, vai dissolver o sal, que está misturado com areia, e aí eu pego e faço uma filtração, porque pelo filtro vai passar o sal dissolvido na forma de íons, vai passar, vai se depositar num recipientezinho e vai ficar a areia em cima. Depois eu faço uma evaporação desse líquido porque eu não quero. Então o correto aqui, a sequência, seria o número 1, areia e sal de cozinha, estaria aqui, né? Número 1, estaria aqui, ó, número 1. Beleza. Areia e ar. Areia e ar, às vezes o aluno esquece, é porque não existe mais, a não ser limpando o carro. Aspirador de pó. O que o aspirador de pó faz? Separa as partículas sólidas do ar, né? Usando o quê? Um filtro. Então você pode fazer uma filtração. Então seria aqui o 2, seria aqui, ó, 2, filtração. Água e sal de cozinha. Água e sal de cozinha é mistura homogênea de sólido líquido. Você usa uma destilação. Essa não, mas qual das duas? Destilação, é porque não especificou aí, mas podia. Destilação simples. A destilação simples separa uma mistura homogênea de sólido em líquido. Se você não quisesse o líquido, você fazia uma evaporação. Certo? Mas a destilação simples é que é o sólido e que é o líquido. Então nós temos aqui 3, né? 3. E logicamente o 4 é aqui. Óleo de soja e água. Quando você bota água e óleo de soja, você faz uma decantação. Usa o funil de bromo, que eu usei na aula, na questão anterior, para responder. E aí você separa. Abre lá o funilzinho de bromo, começa a pingar água. Quando o bromo chegar na torneirinha, você fecha. Então nós temos o que aqui? Nós temos a letra A de I love you. Questãozinha fácil, né? Tranquila. Sétima questão do SESMAC. Aliás, sétima questão do SESMAC não, desculpa. Sétima questão do nosso material é do SESMAC Medicina 2017-1. Uma questão em que você só tem que saber interpretação de texto. E essa não, é mesmo, olha só. No Brasil, a cana-de-açúcar é utilizada para a produção de açúcar e álcool. Beleza. Como o açúcar é requisito no mundo todo,
essa matéria-prima é de grande importância para o país. Cerca de 50% da cana-de-açúcar é processada para obter açúcar e outra para metade da produção de álcool. A produção de açúcar envolve uma série de operações que constituem um processo químico. Esses filtração, decantação, destilação, esses que a gente estudou todos aí, evaporação, catação, flotação, ventilação, levigação, tudo são processos físicos. Processos químicos é aquele que envolve uma reação química, né? Ou um processo de separação que você tenha um produto químico para separar a substância. Desde a extração até a obtenção do produto final, eita, faltou aí, eu parei para explicar e não deu o contexto, né? A ênfase no português. Processo químico, desde a extração até o processo final. Estas operações incluem a trituração da cana-de-açúcar para extrair o suco. É a mesma coisa que quando você vai tomar um caldo de cana, você que mora aqui no nosso amado Nordeste, e você vai lá, o cara está triturando para tirar o suco da cana, né? O caldo de cana. O cara vai lá com a maionese aqui, triturando lá o bichinho. Ei, que coisa gostosa, com pastel então. Eita, meu Deus. A neutralização e a secagem deste, ou seja, ele bota para secar, ou seja, ele bota para evaporar, e a cristalização para produzir o açúcar. O açúcar cristaliza. Beleza. Tendo em vista os processos de produção, ele quer só a produção do açúcar descrito, é correto afirmar. Então, primeiro, eu tenho aqui a secagem. Secagem, quer dizer, botar uma coisa para secar, vai evaporar, né? A água vai evaporar. E depois a cristalização. Pronto. Já interpretei, agora eu vou aqui para as questõezinhas. Olha que coisa linda. Letra A. O açúcar obtido a partir do processo de evaporação do caldo de cana. Não. Do caldo de cana, não. Pela sequência, ele obtém, tritura e depois ele faz a neutralização e a secagem e aí vai ter a cristalização. O açúcar é obtido através do método de destilação e catação. O cara sai catando o açúcar, é? Não, essa aqui foi viagem. Essa aqui, pelo amor de Deus. O caldo de cana, vou até cortar aqui, e não tem a destilação. O caldo de cana, porque a destilação você tem que aquecer, ninguém falou em aquecer nada lá não. O açúcar é obtido no processo de evaporação do caldo de cana, seguindo de cristalização. Letra C, já está aqui, ó. Letra C. As outras letras. O açúcar é extraído do caldo pelo processo de flotação. Alguém vai boiar? Ele falou lá alguma coisa? Não. Destilação. O caldo de cana é extraído, deixa eu cortar aqui, flotação. Destilação também não falou. O açúcar é obtido da cana por um solvente orgânico. Ele falou em solvente orgânico, por isso que eu falei. É só interpretação. Ele falou que é secagem e cristalização do açúcar. Nossa, questão fácil. Não, manda outra aí, Semac, para nós. Voltamos aqui, meu fera, para fazer a questão número 8 do nosso módulo e uma questão do SESMAC 2018-1, certo? Quer ter mais videoaulas? Quer ter o curso mais aprofundado? Aulas de teorias com aprofundamentos importantes para você resolver qualquer questão? Você quer um curso para o Enem, ITA, IME, FUVEST, Unicamp? Você quer um curso só para as particulares, principalmente no Nordeste? Você quer um curso só para o SSA de Pernambuco? Vá no site quimicacomsandrão.com.br. Nós temos essas aulas lá para vocês. Ok? E com material também. Gente, então, vamos lá. Ele fala o seguinte. O carvão ativo possui uma enorme área superficial, cerca de 1 milhão de centímetros quadrados por grama, dependendo da amostra. Além disso, apresenta a propriedade de retenção seletiva das moléculas polares, como gases venenosos e substâncias químicas tóxicas, sendo muito utilizado em máscaras contra gases tóxicos, laboratórios ou venenosos. São várias as suas aplicações, incluindo a purificação da água potável. Correto. Com relação ao descrito ao texto acima,
3 afirmações são feitas. Primeiro, a dissorção é a propriedade que certos materiais têm em reter partículas de outros materiais em sua superfície. Segundo, a absorção é a propriedade que certos materiais têm de reter partícula e outros materiais em seu interior. Não confunda a dissorção com a absorção. A dissorção é retenção superficial. Você aumenta o volume daquele que adsorveu. A absorção é retenção no interior. Por exemplo, uma esponja cheia de água. A esponja absorveu a água. O gás ficou, você respirou os gases tóxicos, como ele falou na máscara aqui. Você tem um cilindro aqui de carvão ativo. Você respira e ele retém os gases venenosos. A dissorção é retenção superficial. A absorção é retenção interna, no interior. Certo? É só lembrar do exemplo da esponjazinha e do cilindrozinho da máscara. Certo? Então, o primeiro e o segundo são verdadeiros. Verdadeiro, verdadeiro. Aí ele fala o seguinte, você já sabendo o que é dissorção e absorção, ele fala o seguinte, a platina metálica é muito utilizada como catalisador nas reações de hidrogênio, de hidrogenação, devido à sua propriedade de absorção do gás. Não é absorção, é adsorção. A platina ela vai adsorver o hidrogênio no catalisador. Então, o verdadeiro é 1 e 2. Letra C. Questão 9 do nosso material foi uma questão do SESMAC Medicina 2018-2. Ok? Vou resolver essa questão, depois fazer um aprofundamentozinho para você bacana aí sobre um método de separação de misturas. Você não, eu quero esse material. Aula de apresentação é a primeira aula, o primeiro vídeo dessa playlist aqui da revisão SESMAC. Vai lá e tem também as informações sobre como vai funcionar nossa revisão. Se você está assistindo pelo YouTube, bacana, deixa seu like, compartilha, manda para a galera aí, amigos seus que vão fazer SESMAC. Se está assistindo pelo site do Sandrão, muito obrigado por ter feito sua matrícula. Sou muito agradecido e espero que você esteja gostando. Se você não é inscrito, se você não fez a inscrição, sua matrícula no canal do Sandrão, no site quimicasandrão.com.br. Eu estou gravando essa aula aqui em junho de 2021. A partir de agosto você vai ter curso completo para Itaim, FUVEST, Unicamp, os particulares. Tem lá três métodos, 3 maneiras, 3 cursos, 3 planos para você fazer. Você escolhe o que se adequa no seu objetivo, e mete bala lá. Galera, olha só. A cafeína é um composto químico nomeado 1,3,7-trimetilactina, encontrado em algumas plantas, utilizado para preparo de bebidas, como café e chás, em dose terapêutica, estimulando o coração, o aumento da sua capacidade. Estou dando interferênciazinha, eu não vou gravar outra aula não, para você ver que essas coisas acontecem, cara. Aula ao vivo não, aula gravada pela internet acontece. No processo de preparação da porção de café, quais são os 2 processos físicos tradicionais? Bom, o meu fera que vai passar no SESMAC, ele já sabe que quando você estuda, todo professor fala filtração, café. Então, você já eliminava evaporação, extração, decantação, evaporação, extração e cristalização. Tem que ter a palavra filtração. Agora existe a extração. O que é extração? Destilação separa misturas homogêneas, não é o caso do café aí, certo? Então, existem 3 tipos de extração. Inclusive já foi questão do Enem. Então, primeiro tipo é a extração por solvente, que é justamente o que acontece no café, no chá, a extração de solventes orgânicos, certo, galera? Que é o seguinte, você bota um líquido quente para extrair o que você quer. No caso do café, né? Aquela essência do café, né? Você quer extrair ali o chá, você bota o chá em água quente. Chama-se extração por solvente. Você bota um cara que vai dissolver
um composto que tem naquela mistura, naquela substância. Tem o segundo, que é a extração líquido-líquido. É quando você bota um líquido numa mistura por diferentes solubilidades, geralmente são líquidos immiscíveis, e aí você consegue separar ele. Por exemplo, gasolina e álcool. Se você botar água na gasolina, nossa gasolina tem mistura com álcool. Se botar água, você vai ver. Você tem aqui a mistura. Água, gasolina e álcool, certo? Você não vê. Quando você botar água, como a água e o álcool fazem ligações de hidrogênio, aí depois no recipiente você vai ver a água e o álcool aqui embaixo e a gasolina em cima, separado. Né? Então você fez uma extração líquido-líquido. Você acrescentou um líquido em dois líquidos para extrair um determinado líquido. De maneira simples e fácil é isso, certo? Chama extração de líquido em líquido. E outra, tem que ter líquidos que tenham diferentes solubilidades, né? E existe a extração, que foi aqui, caiu no Enem, a extração por arraste de vapor. Você está lá na sua sauna curtindo, aí vem aquele cheirozinho de eucalipto junto com o calor, arraste com vapor. Geralmente você usa para tirar óleos essenciais das plantas, né? Usado aí, ó, na medicina, em perfumes. Você pega um vapor, ele passa pela planta e arrasta, né? Ele volatiliza, né? Essa substância e você sente aquele aromazinho gostoso, né? Extração. Então aí você já sabe, óleos essenciais, se cair em alguma prova é extração por arraste de vapor. Então a nossa questãozinha aqui ficou bacana, foi uma questãozinha da letra B. Ok? Esse aprofundamentozinho que eu fiz em tipo de extração só para você. Meu fera, vamos fazer a questão número 10, que foi uma questão de SESMAC Medicina 2019-1, uma questão bacana sobre tratamento de água. Para se tornar potável, a água passa por um conjunto de tratamentos físicos e químicos. Sobre esse tratamento são feitas algumas afirmações. Antes da gente ir para as afirmações, eu vou falar aqui rapidamente para a gente sobre a ETA. Eita, 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 eita. Não é a música, é a estação de tratamento de água. Como é que funciona todo o esqueminha? Para você entender de maneira simples. Primeiro você tem uma represa, certo? Então você tem uma represa, vai captar a água dessa represa, ou vai bombear ela, né? E aí você começa a fazer um tratamento. Você chama esse tratamento da água, a gente chama de pré-cloração. Logicamente, você vai colocar o cloro, né, para começar a clarificar a água. Você tem pré-cloração. Aí a gente tem a pré-alcalinização. Eita, quase que não sai, que é você botar um cara que tem a propriedade alcalina. Nesse caso, eu fiz aí o CaO, é o óxido de cálcio, cal, mas pode ser feito também com carbonato de sódio. Isso para regular o pH, tá, galera? Você vai fazer também a coagulação dessas partículas sólidas que tem na água, que usa no sulfato de alumínio ou o cloreto férrico. Porque aí você faz uma agitação violenta, ele vai desestabilizar eletricamente a partícula, aí fica fácil para a sua agregação. Depois da pré-cloração, você tem aqui a floculação, que você vai flocular as partículas, que a gente já viu aqui no nosso assunto, usando o sulfato de alumínio. Aí você vai flocar essas partículas pesadas vão para o fundo, então ela vai sofrer uma decantação, eles vão para o fundo. E aí, para você pegar as partículas menores, que ficam ainda, tem as partículas maiores que vão decantar, tem as menores, você vai fazer uma filtração, certo? Para pegar os flocos menores. Todo esse processo a gente chama de clarificação. Floculação, decantação e filtração são processos que a gente chama de floculação. Mas a água aqui está clarinha, está beleza, mas não está boa para consumo não. Então a gente tem que fazer o que a gente chama de desinfecção, que é onde você vai
fazia a cloração e a fluoretação. A cloração você vai usar cloro para formar o hipoclorito, né? E a fluoretação, você vai botar o fluoreto de sódio ou fluoreto de cálcio para justamente a parte dos dentes, né? Você ter flúor aí ajudar na prevenção da cárie, certo? Depois que você fizer essa desinfecção, aí sim a água vai para os reservatórios. Desses reservatórios de água, eles vão para a distribuição, onde você tem uma tubulação maior, chamada de adutora, e aí elas vão para as redes de distribuição, e aí das redes de distribuição até chegar na sua casa, que aí é a responsabilidade da ETA, da Estação de Tratamento de Água, até chegar na sua porta. Beleza, galera? Feito isso, a gente agora pode responder esse que o cara está pedindo aqui. Ó. Logo após a entrada de água não tratada nas estações de tratamento, é feita a adição de sulfato de alumínio, que a gente viu lá, para que ocorra a dissorção de partículas sólidas menores presentes na água no processo chamado de floculação. Verdadeiro. Para remover as substâncias insolúveis da água, é realizado um procedimento de filtração, os gols menorzinhos, né? Em que a água passa por filtros formados por carvão, areia e pedra de diferentes tamanhos. Beleza, a filtração é feita com carvão, areia e pedra que vai deixando essa sujeira, vai filtrando essa sujeira. Também é verdadeiro. Eu só não fui específico lá porque eu já sabia que tinha aqui na questão e eu ia comentar aqui. E o terceiro, ao final do processo de tratamento, produtos químicos solúveis, como hipoclorito de sódio, são adicionados à água para remover e impedir a proliferação de micro-organismos, que é a desinfecção, causadas por doenças. Essa água potável final é um exemplo de mistura homogênea. É isso aí mesmo, tá certo? A água potável é um exemplo de mistura homogênea, aquela que tem apenas uma única fase. Moral da história, todas as três, espero que você tenha gostado aqui. Opa, começou a pensar aqui no final da explicação. Primeiro, segundo e terceiro são verdadeiros. Letra E, meu fera. Questão número 11, meu amado fera, do SESMAC Medicina 2019-2. Se você chegou nessa aula, não está acompanhando desde o início, vá lá no vídeo de apresentação. O material está lá e eu estou falando como funciona o nosso corpo, revisão SESMAC. Se você está aqui, muito obrigado. Continuamos firme e forte na sua aprovação aí, tá? Bom, se você quiser curso completo com teoria, com mais exercícios para qualquer vestibular no Brasil, para as particulares, para ITA, IME, Enem, Unicamp, FUVEST, qualquer vestibular, vá lá no site quimicacomsandrão.com.br. Todas as aulas vão estar lá a partir de agosto de 2021. Bom, então vamos lá. Um experimento de separação de mistura, um estudante recebeu uma mistura contendo cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, areia e limalha de ferro. A separação das misturas ocorreu em 4 processos. Inicialmente foram removidos as limalhas de ferro. Bom, se a limalha de ferro foi removida, meu fera, só tem um jeito. O ferro é atraído por um ímã, né? Então, eu ia fazer uma decantação. Aqui é a primeira etapa? Não. Separação magnética? Sim. Separação magnética? Sim. Filtração? Não. Solubilização? Não. Porque aqui eu já vi que a pergunta é o seguinte: a sequência dos processos realizados respectivamente. Então, processo 1, separação magnética. Sobrou o quê? Sobrou a mistura, o cloreto de sódio e a areia. O cloreto de sódio ele é solúvel em água. Então, eu boto água, dissolvo, depois eu boto no filtro, aí a água com sal vai passar pelo filtro, a areia vai ficar. Como eu não quero a água, eu faço uma destilação, porque água e sal é mistura homogênea. Olha que bacana. Então eu fiz primeiro uma separação magnética. Opa, eu fiz aqui primeiro uma separação magnética. Na segunda etapa eu vou fazer uma solubilização e depois, posteriormente, uma filtração. Aqui já estava errado. Pelo simples fato de ele falar que é destilação, eu ainda sobrou areia e sal no recipiente. Depois que eu tirei o ferro com o ímã, sobrou areia e sal, ou seja,
Mistura de dois sólidos, é mistura heterogênea. Destilação separa misturas homogêneas. Grave isso aí, pelo amor de Deus. Então você coloca a água, dissolve o sal, faz uma filtração e depois você faz uma destilação. Correto é a letra C. Beleza? Não foi uma questãozinha difícil, não. Meu aprovado no SESMAC. Profetize em nome de Jesus que todos que estão assistindo essa aula agora irão passar no SESMAC. Amém? Diga amém aí nos comentários. Galera, olha só, questão número 12 do nosso material. Beleza? Foi uma questão de medicina 2022. Ela fala o seguinte, ó, uma das alternativas para viabilizar uma maior disponibilidade de água em países de clima árido é através do processo de purificação da água no mar, chamado de, está lá em cima no nosso material, chamado de dessalinização. Nesse processo, de forma simplificada, podemos considerar a água do mar como uma mistura entre água, areia e sal. Para a separação dessa mistura, podem ser empregados os seguintes processos. Qual é a sequência? Bom, primeiro, é uma mistura o quê? Homogênea e heterogênea. É uma mistura heterogênea, porque eu tenho areia e sal. Olha só, não é mais fácil pegar areia e sal, filtrar, e aí você vai ter no filtro a areia separadamente? Então, o primeiro processo que eu vou fazer é a filtração, porque quando eu botar no filtro, vai passar a água e o sal, porque o sal está dissolvido na água, e vai sobrar areia. Então, o primeiro processo é a filtração. Levigação está fora, destilação está fora, centrifugação está fora, destilação, letra D. Certo? Letra D. E depois você vai fazer uma destilação. Por quê, Sandrão? Porque depois que você separar a areia no bequezinho, você botou, tá lá no recipientezinho, no copinho, água e sal. Água e sal é mistura homogênea, meu fera. Água e sal é mistura homogênea de sólido e líquido. Sólido e líquido, destilação simples. Se fosse mistura homogênea de líquido e líquido, destilação fracionada. Mas aí só botou destilação, tá certo. Questãozinha fácil. Questão número 13 do nosso material é uma questão de separação de misturas, questão do SESMAC Medicina 2023-2. Ele fala o seguinte, ó, apesar de muito estimulada, a reciclagem dos plásticos compreende apenas uma porcentagem aproximada de 10% do total da produção. No processo de reciclagem, um passo é primordial para a qualidade do plástico reciclado. Essa etapa é a de separação inicial dos materiais recolhidos, o que ocorre geralmente na forma manual e por tipos de plásticos. Com relação ao procedimento de separação acima citado, ele pode ser classificado como: primeiramente, nós vamos separar os plásticos, não é isso aí? Os plásticos estão em que estado? Sólido. Certo? Esse sólido ficou muito feio. Deixa eu ver se eu melhoro minha letra. Sólido. Certo? Sólido. Galera, então quais são os métodos de separação que eu uso para separar sólidos? Lembrando que os plásticos, um monte de plástico, na verdade, formam uma mistura heterogênea com mais de uma fase, né? Então você tem daqui saber que é uma mistura heterogênea. Bacana? Então você, por exemplo, você já eliminava alguns. Como, Sandrão? Destilação. Destilação separa misturas homogêneas, certo? Então tá fora. Filtração separa misturas heterogêneas, tudo certo. Só que misturas heterogêneas de sólido em líquido, certo? Então, também está fora. Então, sobraria o quê? Aquelas que separam misturas de sólido em sólido. E a gente tem várias, né? Misturas de sólido em sólidos que sejam misturas homogêneas. Por exemplo, anota a observação do Sandrão aí, que é muito importante. Por que, Sandrão? Porque muitos alunos acham que se teve mistura só entre sólidos, é mistura heterogênea. Não. As ligas metálicas,
metálicas. Para você separar essas ligas, você vai usar um método que a gente chama de fusão. Fusão fracionada, porque as ligas são misturas homogêneas. Certo? Beleza? Bom, então vamos lá. Continuando nosso raciocínio, eu faria o quê? Você vai separar vários sólidos. Você vai fazer levigação? Não. Por que, Sandrão, você não vai fazer levigação? Porque levigação separa sólidos usando uma corrente de água, né? Ventilação é corrente de ar. Então aqui também separa sólidos em sólidos em misturas heterogêneas, mas aqui usa um líquido para separar, certo? Bacana? Ficou feio também. Vou escrever. Cara, eu tenho que aprender a escrever com essa mesa digitalizadora aqui. É uma questão de honra. Líquido. Peneiração também está fora, que você não vai usar uma peneira para separar plásticos. Peneiração você usa quando o quê? Quando você também tem misturas de sólido em sólido, mas só que o diâmetro das partículas que você vai fazer são diferentes, como peneirar areia. Então só faz o que? Catação, tipo catar feijão. Então o que eles vão fazer? Eles vão separar os plásticos por tipo de plástico catando, né? Não só por tipo de plástico, né? Ele vai, uma das etapas, como ele fala, o material geralmente forma manual. Manual, catação você separa de forma manual ou usando uma pinça. Beleza, meu fera? Então não esqueça, mistura geralmente entre sólido e sólido, geralmente são misturas heterogêneas. A não ser o caso de uma liga metálica, ou seja, ligação entre metais, que você vai fazer uma fusão fracionada, ou seja, passar esses metais para o estado líquido, como por exemplo a aliança, né? A aliança tem ouro, a aliança é feita de ouro, prata e tem cobre também. Como é que separa isso aqui? Fazendo uma fusão fracionada. E ela separa o que? Misturas homogêneas, certo? Bacana? Opa, deixa eu voltar aqui e marcar aqui, ó. Homogêneas, não esqueçam disso. Questão agora, meu querido aluno, uma questão, continuação aqui, né? De separação de misturas. Opa, não ficou bacana aqui essa cor, vou botar outra. Separação de misturas homogêneas e heterogêneas, ok? Questão número 14 do nosso material foi uma questão do SESMAC Medicina 2024-1, que fala o seguinte: a quantidade de materiais plásticos utilizados no nosso dia a dia não para de aumentar e os reflexos desse consumo desenfreado têm sido observados em nosso cotidiano, sendo necessário aumentar o fluxo de reciclagem. Uma garrafa de refrigerante é composta por politereftalato de etileno, o PET, em sua base, com densidade, atenção para essa densidade aqui, ó, 1,38, e o polietileno de alta densidade, que é o PEAD, PEAD, em sua tampa, com densidade, grava essa densidade aqui, tá? 0,95. Esses polímeros podem ser separados após a moagem, você triturar, né, os pedacinhos dele, né, os fragmentos dos polímeros são adicionados em um tanque com água. O método aplicado para a separação desses polímeros pela rota mencionada é definido como. Então ele me dá aqui a densidade da água, 1 grama por ml. Lógico, eu tenho um tanque de água aqui, tá? Vou fazer para você aqui, ó. Eu tenho um tanque, tá? Que tanque lindo, Sandrão. E aqui eu tenho água.
Bacana. A densidade da água, como ele falou na questão, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, ok? Eu tenho dois polímeros, um pesa 1,38, ou seja, é mais pesado do que a água, e o outro pesa 0,95, é mais leve do que a água. Então vamos botar o de vermelho, o mais pesado. Quando eu botar os pedaços, os fragmentos desses polímeros, um vai afundar e, logicamente, o outro vai boiar em água. Essa questão deu até discussão, assim, discussão que eu falo deu debate, né? Por quê? Porque, olha só, esse método de separação em que você adiciona a água, em que um soluto boia e o outro afunda, é chamado de flotação. Aí você vai olhar e vai dizer, Sandra, mas aqui não tem flotação. É mesmo, não tem flotação. E como é que a gente ia ver qual era a resposta correta? Mas, Sandrão, mas aí o SESMAC anulou? Eu não lembro, acho que o SESMAC não anulou essa questão. Porque quando você faz isso, o que é que houve? Um decantou, ou seja, depositou no fundo, e o outro boiou. Aí você vem com uma peneira, certo? Vou tentar desenhar uma peneira. Aí você vem aqui com uma peneira, certo? E recolhe essa galera aqui, ó, tá? Então essa galera aqui, você vai recolher. Bacana? Beleza. Apagou até o pote, né? Deixa eu voltar aqui para ver se volta o potinho. Pronto. Aí você vai recolher essa galera aqui. Bacana? E aí depois, logicamente, você vai fazer uma filtração, porque eu tenho separação de mistura entre sólidos. Os dois polímeros são misturas. E galera, presta atenção. Os dois polímeros aqui, ó, esses dois aqui são misturas de sólido em sólido. Então são misturas heterogêneas. Então, se é uma separação de mistura heterogênea, destilação está fora. Se eu coloquei água, você não fez uma catação. Catação, você vai... É como se fosse catar feijão. Você vai separar sólidos que tenham tamanhos ou cores diferentes. Levigação, você podia até confundir, porque usa uma corrente líquida, ou seja, é o que se usa no garimpo, por exemplo. Você vai usar uma corrente de água para separar. No caso aqui, não. Aqui a água não está em movimento, né? Separa centrifugação, separa sólido em líquido, usando rotação, alta velocidade. Então, na verdade, só sobrou o quê? Decantação. Decantação separa sólido em líquido, líquido em líquido e sólido em um gás. Líquido em líquido você usa o funil de bromo, por exemplo, água e óleo, você pode separar. O aspirador de pó separa o sólido do gasoso, que é o ar, né? E sólido em líquido você pode fazer uma decantação, por exemplo, água e areia. A areia vai se decantar no fundo. Então aqui o mais correto, no meu entender e de muitos professores, seria flotação. Porque ele fala o seguinte, o método aplicado para a separação desses polímeros pela rota mencionada é definido como, primeiro você faz uma flotação, depois você faz aqui para separar uma decantação. Mas, se você tivesse que marcar aqui o mais correto, seria a decantação. Lembrando, levigação separa sólido em sólido, mas usando uma corrente de água. Catação separa sólido em sólido também, só que usando uma pinça ou as mãos, não foi o caso. Destilação separa misturas homogêneas, não é o nosso caso ali. Centrifugação separa sólido e líquido, então só sobrou o quê? Decantação. Bacana, galera? Então, letra, essa questão 14, SESMAC 2024-1, letra A, decantação. Questão número 15, separação de mistura, questão número 15 do nosso material, ainda do assunto separação de misturas. A questão do SESMAC 2024-2, que fala o seguinte: qual dos seguintes procedimentos é o mais indicado para distinguir uma porção de água destilada de uma solução aquosa de açúcar, ou seja, água praticamente pura e água com açúcar? Filtrar os líquidos? Não, o açúcar está dissolvido na água, não vai passar pelo filtro. Misturar e decantar os líquidos? Não, eu tenho uma mistura homogênea e aqui eu tenho uma substância pura. Então está fora. Medir a condutividade elétrica?
Também não, tá? Uma água destilada, ela praticamente não conduz a corrente elétrica, assim como uma solução aquosa com açúcar. O açúcar é um composto molecular, não é um composto iônico, não vai formar íons. Então, não seria o mais indicado, também não ia conduzir a corrente elétrica tão facilmente. Um papel de indicador de pH. Não, o pH serve para quê? A gente vai ver nos próximos assuntos aí. Quando a gente estudar pH serve para medir a acidez e basicidade de um composto. Então, o açúcar não é nem um ácido e nem uma base. Determinada densidade. Sim, se aqui eu tenho uma substância pura e aqui eu tenho uma mistura, as densidades são diferentes. Então, correta é a letra E. Questão número 16, meu querido Fera, uma questão do SESMAC 2025-1. Questão ainda do assunto de separação de misturas. Dadas afirmativas a respeito dos métodos de separação e purificação de substâncias, aí nós temos verifique as que estão corretas. Primeiro, a decantação baseia-se na mistura de solventes, em que tal mistura produz um pó insolúvel. Não, decantação, você separa misturas heterogêneas, né? Heterogêneas. Pode ser de sólido em líquido, de líquido em líquido, de sólido em um gás. E o decantar, você botaria na água. A água decanta, ou seja, se deposita no fundo, certo? O material mais denso se deposita no fundo. Então não tem mistura que produz um pó insolúvel. Falso. Se essa é falsa, meu querido Fera, então a gente já sabe que a primeira está fora. Então, se a primeira está fora, só resta B e C. Se eu responder a 3 ou a 2, eu já sei qual é a verdadeira ou não. Destilação separa misturas homogêneas. Certo? De sólido em líquido ou de líquido em líquido, que tem um ponto de ebulições diferentes. Aquele que, componentes de uma mistura usando solventes que possuem o mesmo ponto de ebulição. Aí consertem aqui, na verdade não tem o 4, esse 3, esse aqui não tem, mas o seu material já está corrigido, tá? Esse aqui seria o 3, tá? Então a afirmação 2 está errado. Falso. Então já sei que a resposta é a letra B. Bacana? Mas vamos ver a terceira, porque a terceira está certa. A filtração é usada para separar substâncias quando existe diferença de solubilidade. Os compostos solúveis da mistura se dissolvem no líquido e passam pelo filtro, enquanto os insolúveis não passam pelo líquido. Por exemplo, você quer separar areia e sal. Você fez lá um piquenique, a areia caiu, o sal caiu na areia. Você pega, bota num funil, bota num filtro, derrama a água, aí a água dissolve o sal passa pelo filtro, mas a areia fica, né? E aí, para separar, aí é que tá. Sandrão, como é que eu faço para separar agora o sal da água? Aí você vai usar uma destilação simples. Destilação simples separa misturas de sólido em líquido, mistura homogênea, tá? E a fracionada separa misturas de líquido em líquido. Destilação fracionada é o método usado na petroquímica, né? Para você retirar os compostos do petróleo. Então, o terceiro está correto, apenas a letra B. Aliás, apenas o terceiro, letra B, está correto. Questão número 17 do nosso módulo aí, separação de misturas, né? Filtração, decantação, destilação. Questão da Quali, da Faculdade de Medicina que fica ali em Penedo, em Alagoas. Medicina 2025-2, que fala o seguinte: um experimento laboratorial, um químico precisa separar e purificar os componentes de uma mistura heterogênea, composta por uma solução aquosa ou para solução aquosa. Quando o cara fala solução aquosa, você já tem ideia que você tem partículas, né, de soluto nela. Isso aqui é uma mistura homogênea, certo? Só que ela está também, né? Ela está com óleo immiscível. Immiscível não se mistura, immiscível não se mistura. Miscível se mistura. Mistura começa com M, miscível começa com M. E por partículas sólidas suspensas. São partículas que não se dissolveram em água. São partículas que vai ser fácil você fazer uma filtração. Desse modo, ele realizou 3 técnicas de separação de substâncias em sequência. Com base nos métodos de separação e de purificação das substâncias, qual das
A alternativa descreve corretamente o procedimento adotado e o princípio físico explorado em cada etapa. Então eu vou desenhar aqui primeiro a nossa mistura. Vou fazer aqui um potinho. Olha que potinho lindo. Então eu tenho aqui um óleo. Beleza. Eu tenho aqui uma solução aquosa. Esse óleo ele não falou, mas vamos imaginar que seja óleo de cozinha, então ele vai ficar em cima. Essa solução, logicamente, tem partículas aqui que a gente não vai ver. E se ele falou solução, toda solução é uma mistura homogênea. E eu tenho aqui no fundo ainda, eu tenho as partículas de suspensão, que são aquelas que não se misturam que não se misturam com a água, nesse caso, né? Bom, qual é a primeira parte? A primeira parte eu tenho que fazer essa galera, que são partículas que não se misturam com a água, sofrer uma decantação. Então a minha primeira parte é fazer uma decantação. Por que decantação separa misturas heterogêneas, que no caso aqui, por enquanto, tudo isso aqui é uma mistura homogênea. Sandrão, quantas fases eu tenho? Eu tenho 3 fases aqui, ó. Eu tenho a fase do óleo. Eu tenho a fase da solução, que é a água com as partículas que estão dissolvidas, por exemplo, pode ser água e sal. Isso é água e sal. E eu tenho as partículas em suspensão. Então eu tenho 3 fases, tá? Que não se misturam. São partículas que não se dissolveram na solução aquosa. Bacana. Então a primeira parte eu tenho uma decantação, que é fazer essas bolinhas, né, por densidade, né, elas descerem. E decantação, não. A decantação separa a mistura de sólido e líquido. Depois eu posso colocar essa galera todinha. Presta atenção, Sandro. Eu posso pegar essa galera todinha, tá um pouco mais fininha, vou botar um pouco mais grosso. Aqui, ó. Eu posso botar essa galera num filtro. Eita, Sandrão, é mesmo, né? É. Eu posso botar essa galera num filtro. Aí o que é que vai acontecer com um beckerzinho aqui embaixo? E aí as partículas que são sólidas vão ficar no recipiente. Beleza? E aí vai passar quem aqui? Vai passar o óleo e vai passar a solução. Beleza? Então, o segundo passo foi uma filtração. Filtração. Eita, filtração feia. Eu tenho que melhorar a minha letra escrevendo a questão de honra. Filtração. Beleza. Só que agora eu tenho o seguinte, eu ainda continuo tendo uma mistura heterogênea de 2 líquidos. Então, a primeira etapa foi uma decantação, né? Depois eu fiz uma filtração. Eu posso fazer uma outra decantação de novo, né? Usando ali um funil de bromo, que é quando você bota uma torneirinha, o funil de bromo é mais ou menos assim, ó. Certo? Beleza? E aí o que acontece? Você tem aqui o óleo, diferença de densidade, né? A água vai ficar para baixo porque ela tem maior densidade. De novo você bota um becker aqui, ó. Coisa linda. E aí vai acontecer o que, meu fera? Quando eu abrir essa torneirinha aqui, vai começar a pingar aqui a água primeiro. Ela é mais densa, né? Então ela está embaixo. E aí, quando esse cara chegar aqui, quando esse óleo chegar aqui, aí eu fecho a torneira. Então, quando o óleo chegar aqui, logicamente isso aqui é pingando, né? Gotejando, eu fecho. Beleza, já separei aqui as partículas sólidas que estão em suspensão. Separei o óleo. Só que agora eu tenho aqui dentro
Agora, aqui dentro, eu tenho uma mistura homogênea. Eita, Sandrão, homogênea. E mistura homogênea você não faz com um método de separação de mistura heterogênea. Então, não vou usar a decantação ou destilação. Como é uma mistura de solução aquosa, quer dizer que eu tenho um soluto ali dentro. Separação de mistura em que eu tenho um sólido e um líquido, quando ela é homogênea, o processo chama-se destilação. Atenção para o que o Sandrão vai falar aqui. Existem dois tipos de destilação, tá? Existe a destilação simples, que eu vou aquecer, aí a água vai evaporar, vai entrar num condensador e vai pegar de novo, num becker de novo, certo? Decantação. Ou decantação, condensação, né? Vai sofrer condensação e vai pingar de novo. E vai sobrar aqui no fundinho, depois que eu aquecer, esse soluto, que eu não sei qual é, né, que estava dissolvido. Água e sal, por exemplo, né? Você aquece a água. Beleza. Destilação simples separa sólido e líquido. Separação fracionada separa a mistura de líquidos, certo? Que se misturam entre si. Destilação fracionada. Então a gente vai aqui para as questões agora e você vai ver o seguinte. Então os processos que ele usou, que a gente está vendo aqui, decantação, ok, filtração, ok, destilação, ok. Respectivamente, né, nessa sequência, explorando as diferenças de densidade. As densidades a gente viu aqui, ó, explorei aqui no funil de Bromo a diferença de densidade, tamanho das partículas, que ao passar pelo funil, a solução que, as substâncias que estavam na solução vão passar pelo funil, tá? Então quer dizer, se eu pegar água e sal, o sal vai passar? Vai, dependendo do tamanho do filtro, logicamente o sal, como está dissolvido, é muito pequeno, está em íons, ele vai passar, tá? E o ponto de ebulição dos componentes. Sim, quando eu aqueci aqui, ó, quando eu taquei um foguinho aqui, lá no processo de destilação simples, você tem o seguinte, você tem aqui o recipiente, que você vai tocar fogo nele, tá? Aí essa galera vai entrar aqui por um tubo. Aqui em cima tem um termômetrozinho, tá? Esse tubo tem um condensador, geralmente é em espiral. Bacana. Então, os vapores vão subir aqui, ó. Aí o condensador, como tá entrando água fria, né? Vai resfriar, as partículas de vapor vão se chocar com a parede do condensador e vão passar do estado vapor, que é o gasoso, para o estado líquido. Então a água começa a pingar aqui e começa a sobrar no fundo o soluto que estava dissolvido na água. Então o correto é a letra A. Beleza? Aqui ele fala o seguinte, né, na questão: com base no método de separação e de purificação, qual das alternativas descreve corretamente os procedimentos adotados? Aí o aluno, né, poderia confundir letra B. Teve destilação? Tim, teve. Teve decantação? Tim, teve. Teve filtração? Tim, teve. Só que não foi respectivamente nesse sentido? Não foi respectivamente. A palavra respectivamente aqui. Beleza? Teve filtração, destilação? Não, não foi nessa cromatografia, não teve aqui em relação a cores, não. Decantação, centrifugação? Não, centrifugação você separa a mistura de sólido e líquido, por exemplo, sua máquina de lavar faz isso, né? Separa sólido e líquidos, ele gira, né? Então a parte mais pesada da sujeira, né? Ou separa, você tem partículas ali que você não vê a olho nu, né? Por exemplo, você faz uma centrifugação do sangue, né, que a parte líquida do sangue fica um pouco mais acima, a parte mais pesada do sangue, né, fica embaixo. Então, a palavra respectivamente está dizendo qual foi o sentido que você fez. Beleza? Então é a letra A.